quem habitará na tua presença? Salmo capítulo 15 começa com esta pergunta. Fala da intimidade com Deus. Habitar na presença de Deus e poder desfrutar dessa intimidade. Quem não quer isso? A resposta que vai ser elaborada em 4 versículos nos dá o caminho para essa intimidade. Nos mostram atitudes que vão nos manter conectados com Deus e desfrutando dessa intimidade. Essa intimidade que será gerada por esta atitude também manterá essas atitudes em evidência na nossa vida, porque a intimidade com Deus gera em nós muitos frutos. Então vamos meditar um pouco em Salmo capítulo 15, um salmo de 5 versículos, mas que tem verdades muito profundas. Salmo capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Essas perguntas não falam de um lugar físico, mas falam de intimidade com o Senhor, de estar constantemente na presença de Deus e desfrutar dessa intimidade. Era o anseio de Davi. Nós vamos ver isso quando nós lemos a história de Davi em Samuel e ao longo dos salmos como ele mostra esse desejo do coração dele de estar constantemente. Toda vez que ele vê uma ameaça à intimidade dele com Deus, ele para tudo que ele está fazendo, faz uma análise de si mesmo, toma decisões que vai o manter neste lugar. Então a pergunta é: quem vai habitar? Quem vai morar? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem vai morar no teu santo monte? Não é um lugar de visitação, não é um lugar para estar de vez em quando, não é um lugar para estar quando de repente eu estou com alguma crise emocional, mas um lugar para habitar a presença de Deus. E é possível, é desejo de Deus, e quando é desejo meu, o Senhor me guiará também para este caminho. Nós precisamos entender uma coisa, que nem todos desfrutarão dessa intimidade. Ezequiel fala de uma visão e ele viu um homem que foi andando em direção a um rio profundo e em dado momento as águas batiam no calcanhar, depois nos joelhos, depois nos quadris e por último eram águas que os pés já não alcançavam o chão. Aquilo fala de envolvimento, fala de ser cheio de Deus, fala de presença, fala de intimidade com Deus. E é sobre isso esta pergunta. Olha o que a Bíblia diz em Salmo mesmo, no capítulo 5, no versículos 4 e 5. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos aqueles que praticam o mal, aqueles que vivem na prática do mal e em uma vida de arrogância, que desprezam a existência de Deus, ou jamais poderão habitar nessa presença, desfrutar dessa intimidade. A Bíblia vai dizer em Salmo também, no capítulo 25, no versículo 14, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, aqueles que têm por ele admiração, aqueles que têm por ele respeito, aqueles que reverenciam a ele, desejam como quem deseja ouro e prata. Para estes é a intimidade do Senhor. E o Salmo capítulo 15 vai dar algumas características. Quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Quem vai desfrutar dessa intimidade? Olha o que diz o versículo 2 em resposta a essa pergunta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então o salmista começa a dar algumas características daqueles que vão desfrutar dessa intimidade. E ele fala, uma pessoa íntegra na sua conduta, uma pessoa que anda corretamente, uma pessoa honesta, uma pessoa que é inteira no que faz. Ele está dizendo que é uma pessoa que é justa, justa no trato, que pratica a justiça. Em Salmo capítulo 18, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: eu tenho sido irrepreensível para com ele, eu me guardei de praticar o mal. Tem algumas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. E quando nós entendemos que a presença de Deus ela é preciosa para nós, isso vai refletir no trato com o nosso próximo. Porque ser íntegro na conduta aqui
trata de um relacionamento com o meu próximo. Eu ser íntegro na conduta com ele, eu ser justo para com aqueles que estão à minha volta, eu praticar a justiça. Não se trata somente numa relação entre eu e Deus. A minha relação entre eu e Deus reflete na maneira como eu trato o meu próximo. A maneira como eu trato o meu próximo me leva para esta intimidade com Deus. E esta intimidade com Deus me sustenta na maneira como eu trato o meu próximo. O homem foi criado para isso, para ser a imagem conforme a semelhança de Deus. E isso é restituído à medida que ele se aproxima do Pai. Quem habitará na tua presença? Quem tomou a decisão de viver dessa maneira, de maneira íntegra, de maneira a tratar e a viver com justiça. Aquele que fala a verdade no íntimo do seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O processo de conversão é que Paulo está falando em Efésios capítulo 4 de uma série de coisas que na vida deve ser mudada, entre elas, deixe de falar mentira, deixe de enganar o seu próximo e fale a verdade. Este que fala a verdade, que se conduz de maneira íntegra e justa. Nós entendemos isso e vivemos de acordo conforme a palavra de Deus está nos instruindo aqui. Nós estamos no caminho para habitar na presença de Deus. E ele segue dizendo no versículo 3, e não usa a sua língua para difamar, que nem o mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Observe que a resposta do Salmo capítulo 15, nos versículos 2 até o 5, é sobre a pergunta do versículo 1. Quem vai habitar na sua presença? Quem vai habitar no lugar santíssimo? Quem vai habitar no seu santo monte? E as respostas vêm tratando no nosso relacionamento com o nosso próximo. Agora está falando da língua, né? Já no versículo 2 falou sobre mentira e verdade, que também trata da nossa língua. E aqui está falando sobre difamação e calúnia, quando eu prejudico o meu próximo com a minha fala. Deus ordenou em Êxodo aos israelitas o seguinte: não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. O Senhor não aprova esse tipo de conduta e quem assim o faz não subsiste na presença dele. A Bíblia vai falar sobre o poder da língua e como a língua pode causar grande estrago. Tiago, capítulo 3, é um capítulo inteiro dedicado ao poder da língua. E ele usa alguns exemplos. Ele fala sobre o freio do cavalo que vai na boca e controlando a boca do cavalo, controla toda a força do cavalo. Ele fala do leme. Um navio grande é impelido por ventos fortes, mas é um pequeno leme que o dirige. E ele faz essa comparação e diz, assim também o nosso corpo tem um pequeno membro que é a língua, mas esse pequeno membro pode causar um grande dano. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por simples fagulha. Tiago capítulo 3, versículo 5. A língua ela pode causar muitos danos. E aqui no capítulo 15 de Salmos, conforme nós lemos, ele está falando de alguns danos. Com a língua nós não devemos, né, se nós queremos habitar na presença de Deus, nossa língua não deve ser usada nem para difamar, nem para caluniar o nosso próximo. Né? Muitas pessoas nos procurarão, né? Olha, eu não vim aqui falar mal, não, é só uma crítica construtiva sobre fulano. E quando a gente vê, a gente está envolvido num assunto que a gente não sabe se é verdade ou se não é, e então aquilo vai ganhando força, e dali passa para o próximo, dali passa para outro, e aquilo ali vai ganhando uma proporção, e daqui a pouco pessoas são feridas, daqui a pouco um grupo é desfeito, por conta de difamação, por conta de calúnia, quando aquilo poderia ter sido represado em nós. A Bíblia vai dizer em Provérbios que não havendo lenha, o fogo se apaga, em Provérbios 26, 20. E fala justamente sobre essa falácia, sobre estar falando sobre os outros, sobre estar caluniando ou difamando o próximo. Se você quer e preza pela presença de Deus, Salmo capítulo 15 nos dá o caminho. E no caminho está
cuidado com a sua língua. Cuidado sobre quando você se assenta para falar do seu irmão, da sua irmã, quando você está tomando parte numa calúnia, numa coisa da qual você não tem certeza, quando você está tomando parte numa difamação. Não seja você a lenha que aumenta o fogo, mas seja você a água que apaga essa chama. E ainda ele segue dizendo no versículo 4, quem vai morar na presença de Deus? Quem rejeita aquele que merece desprezo, mas honra aqueles que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Duas coisas, né? Ele vai se destacar aqui, né? Na verdade, três coisas. Primeiro, rejeitar os atos de injustiça. Rejeitar o mal que é praticado pelos homens e, ao mesmo tempo, honrar a prática da justiça. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 9, sobre Jesus. Porque ele foi ungido como homem mais do que a todos os seus irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 1, 9, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Desprezas os atos de injustiça e amas a justiça, odeias a iniquidade. Não basta amar o que é justo, é necessário odiar o pecado. No coração de Deus existe ódio pelo pecado. No coração do seu filho também deve haver essa rejeição. Não basta amar o que é certo, tem que odiar o que é errado. Não basta amar a verdade, tem que odiar a mentira. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 4 do capítulo 15. E ainda diz, aquele que honra os seus compromissos, ainda que isso lhe cause dano, ele honra a sua palavra. Pessoas que têm compromisso com aquilo que diz, né? O homem, né? Alguém disse que o homem ele é senhor do que cala, mas ele é escravo do que fala. E Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele os conduz para este caminho, o caminho de pense antes de falar, mas depois de dito, arque com aquilo que você falou. Seja uma pessoa que arque com seus compromissos, não deva nada a ninguém, a Bíblia diz, a não ser o amor. Se você deve a alguém, procure-o, acerte as suas contas, negocie a sua dívida. Se você empenhou uma palavra, cumpra. Se você disse que ia chegar, chegue. Se você disse que ia, vai, né? Algumas pessoas se apoiavam na religião para poder dar credibilidade ao que falavam. Jesus disse, não, que a sua conduta seja a sua credibilidade. Por isso que ele diz, não jurem pelo templo, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela sua cabeça. Você não tem condição de acrescentar um cabelo branco ou tornar um branco preto na sua cabeça. Como você pode jurar pela sua cabeça? Pelo contrário, tem uma conduta tal que o seu sim seja um sim. Quando você falar sim, todo mundo sabe que é sim, porque você vai arcar com aquilo. E quando você falar não, é não. Você não vai voltar atrás, ainda que isso lhe cause prejuízo. O Senhor preza por isso e é uma das características daqueles que habitam na sua presença. E no versículo 5, né, encerrando o Salmo, nós vamos ver a maneira como essa pessoa que quer ter essa intimidade com Deus deve tratar o dinheiro. Fala sobre um tratamento com dinheiro. Olha o que diz. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Né? Aqui está falando sobre dinheiro, mas também está falando sobre pessoas necessitadas. Muitas pessoas fazem riqueza através da desgraça alheia. Quando eu empresto dinheiro visando lucro, eu estou usando a necessidade do meu irmão para ter um ganho maior. E quando fala do suborno contra o inocente, é que muitas vezes o culpado, né, está se livrando da culpa, colocando alguém no seu lugar e paga um suborno para aquele que tem o poder de decisão e está prejudicando aquele que nada fez. Né? E isso acontece desde os tempos mais remotos. Então a Bíblia está nos orientando a não tirar proveito da necessidade do próximo para angariar riquezas. O amor ao dinheiro não corrompa a minha conduta. A Bíblia é cheia de alertas a respeito disso. Né? Jesus vai dizer, cuidado, porque são dois senhores que concorrem ao coração do homem. Um é o Pai que está no céu. Outro é Mamon, as riquezas. E a riqueza ela vem e quando se torna senhor do nosso coração, a gente aceita suborno e muitas vezes prejudica pessoas inocentes.
Quando a riqueza toma conta do nosso coração, a gente usa a necessidade do próximo, né? Alguém precisando vender algo que ele batalhou tanto para comprar e agora em um momento difícil ele precisa pagar suas contas e então a pessoa chega e tira proveito daquela situação, fazendo uma oferta ridícula, tendo condição de dar o que é justo, né? Sabendo o que é justo, procura naquela necessidade, né, prejudicar o seu próximo. Deus está vendo. Né? E a Bíblia diz que se a gente quer intimidade com Ele, a gente precisa evitar esse caminho. Então, nós vemos aqui algumas respostas que nos levam para a intimidade com o Pai. Né? Esse texto é sobre intimidade. Esse texto é para quem quer mergulhar no rio. Né? Quando eu quero mergulhar no rio, a Bíblia vai falar muito sobre compromisso. E é interessante que o caminho para a intimidade com Deus está não somente no relacionamento com Deus. É importante o relacionamento com Deus, é importante o lugar secreto, mas o caminho para a intimidade com Deus está na maneira como eu me relaciono com o meu próximo, na maneira como eu trato o meu próximo com justiça, na maneira como eu sou reto nas minhas relações e ando com integridade na sociedade, na maneira como eu falo a verdade e odeio a mentira, na maneira como eu odeio a iniquidade e amo a justiça, na maneira como eu honro aquilo que merece honra, mas odeio aquilo que Deus odeia, na maneira como eu trato o necessitado e procuro ajudar, ao invés de tirar proveito da sua necessidade. Deus procura amigos íntimos e quem deseja esta intimidade com o Pai vai procurar andar de acordo para ter. E entendo essa intimidade, ele vai refletir a imagem de Deus. E isso vai culminar em uma vida que mantém todas essas características que nós acabamos de abordar aqui em Salmo capítulo 15. Que essa palavra possa penetrar o teu coração, que essa palavra possa penetrar ao meu coração e o Senhor nos dê graça, né, diante da nossa decisão de ter intimidade com Ele e nos conduza a este lugar, para que nós não apenas visitemos a presença de Deus em um dia, na semana ou em uma hora durante o dia, mas para que nós possamos habitar na presença de Deus, porque esse é o desejo dele e que esse seja o nosso desejo também. Deus os abençoe, em nome de Jesus.